Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e aqui no canal eu passo dicas de direito civil, direito processual civil, técnicas de estudos e também eu passava dicas de direito previdenciário, mas agora eu abri um canal só para isso, ok? Então, se você quiser acompanhar, inclusive o link está aí embaixo na descrição. Mas nesse canal agora a gente vai falar sobre como estudar para a OAB, sobre dicas para a OAB, para o estagiário, estagiária, para as pessoas que estão realmente estudando, seja o estudo do direito ou até outros mesmos, porque a ideia aqui é estudar cada vez melhor com mais eficiência. Vamos falar sobre como estudar para a OAB e de imediato eu já peço para você curtir esse vídeo porque eu vou passar 3 dicas aqui bem bacanas que podem fazer a diferença, ok? Curta o vídeo então, se inscreva no canal para continuar acompanhando e não se esqueça, logicamente, de compartilhar aí nas suas redes sociais, ok? Vamos lá, como estudar para a OAB? A resposta é bem simples, pessoal. Depende. É lógico que depende, assim como outras respostas, aliás, assim como essa resposta cabe para outras perguntas no direito, né? Para a maioria das perguntas. Mas aqui, nesse caso, eu vou comentar com vocês baseado em algumas interferências, alguns momentos ali que você pode ter durante o curso. Por exemplo, qual semestre que você vai prestar a prova? Isso faz diferença, né? Se é no 9º semestre, no 10º, ou se de repente é depois que concluir a faculdade ali, mais tranquilo, talvez. Então, isso pode realmente impactar aí em como você vai estudar. Uma outra coisa que impacta também é se você trabalha, se você estagia, né, a diferença de carga horária aí, e quanto tempo você tem para estudar. Qual que é o tempo disponível que você consegue estudar? Né? Isso também é muito relevante e vai impactar também em como você vai estudar para a OAB. E uma última coisa que eu coloquei aqui é se você tem dificuldade em muitas matérias. Né? De repente, a OAB, se não me engano, são 18 matérias, agora eu não me lembro exatamente, mas em quantas matérias que você sente mais dificuldade ali, né? Sempre tem uma ou outra que a gente acha um pouco mais difícil ou não se enquadra muito bem ali a matéria, ao professor, ao método, o que seja, né? Mas quantas matérias você tem dificuldade? De repente você tem dificuldade em todas, né? E aí vai ficar um pouco mais pesado também o cenário, né? Mas pessoal, considerando então o pior cenário, que eu vou passar 3 dicas aqui para vocês. Mas qual é o pior cenário, então, que eu vou considerar aqui? É um cenário em que você tem pouco tempo para estudar, ou seja, provavelmente você trabalha. É um cenário em que você tem dificuldade nas matérias, né? Não em muitas matérias, mas é um cenário que talvez você tenha dificuldade ali em algumas matérias, né? O que já impacta. Se você falar para mim que tem dificuldade em 2 matérias, né? Seja por conta do professor ali, não se enquadrou ao método de ensino, que seja, né? Se você falar para mim que você tem dificuldade em 2, já pode impactar sim. E se você vai prestar no 9º semestre, porque aí você tem uma situação em que provavelmente está naquela fase do TCC, entrega de trabalhos acadêmicos aí, então a demanda fica bem maior. Ou seja, esse é um cenário um pouco tenso, né? Vamos dizer assim. Logicamente podem ter outras coisas também, mas pessoal, deixa eu comentar com vocês aqui, esse cenário aqui é basicamente o cenário que eu estava, né? No caso, eu estava estagiando e estudando. Também eu tinha aqui o meu canal, né, para manter o meu canal, tinha que postar vídeos e também tinha outras coisas que eu fazia. E dentro disso tinha que estudar também para OAB. Né? No 9º semestre que eu prestei também, graças a Deus, eu prestei no 9º semestre e acabei passando. Né? Então, graças a Deus deu tudo certo, até porque se eu deixasse para prestar no 10º, já não daria, porque entramos na época da pandemia. Então, é uma coisa muito ruim, né, que está atrapalhando a vida de muita gente. Mas considerando esse pior cenário, então, eu quero passar aqui para vocês 3 dicas, tá? Que realmente vão ajudar. Se você aplicar, se você entender com profundidade essas dicas, você vai melhorar a sua forma de estudar para a OAB, para o exame de ordem. Primeira dica é organizar a vida. Como assim organizar a vida, né? Eu estou chamando você de desorganizado, será? Não, não é essa a ideia, né? A ideia aqui é organizar a vida porque você está em um cenário novo, tá? Ah, mas como assim um cenário novo? 5 anos, né? 4 anos e meio de faculdade, então tem sido a mesma coisa. Como assim um cenário novo? Pessoal, você acaba de adicionar uma nova situação aí no seu cenário chamado exame da ordem. E aí, para essa nova situação, você precisa demandar um bom tempo. Ok? Então, será mesmo que você não tem que dar uma organizada na vida aí para conseguir ter esse tempo para
este exame, para estudar para este exame, então você tem que organizar. E quando eu coloco aqui a vida, pessoal, eu estou falando aqui vida pessoal mesmo, né? A vida acadêmica, o seu estágio, o seu trabalho, os seus horários, né? Seu tempo de sono, por exemplo, até mesmo sua alimentação, você vai ter que organizar tudo isso, né? Reorganizar, talvez, se você já é uma pessoa organizada, você vai ter que reorganizar e enquadrar essa situação de uma forma que você consiga se concentrar nisso aqui, ok? Porque você precisa se concentrar nisso, não tem jeito. Então você vai parar aí um dia, que seja um final de semana, pega um final de semana e fala, eu vou organizar a vida, tá? Então, basicamente isso, entenda de uma forma até mais profunda do que eu estou falando. Reflita um pouco sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido também. E aí você vai separar o conteúdo. Perfeito, chegamos no momento em que você vai separar o conteúdo, tá? O que é separar o conteúdo? Como eu falei, né, são, se não me engano, 18 matérias, agora eu não lembro exatamente, mas são diversas matérias aí que são cobradas na OAB. E aí você vai simplesmente fazer o quê? Pegar os seus livros, suas matérias de faculdade e começar a ler tudo aquilo? Não, você vai separar o conteúdo, pessoal. Isso aqui é muito importante e faz toda a diferença. Então, separando o conteúdo, você já vai saber o tamanho do problema, vamos dizer assim, né? Você já vai saber o tamanho do que você vai enfrentar, do monstro aí que você vai enfrentar, né? Não que eu queira colocar um medo em você, mas a ideia é você ter tudo separado, aí você já sabe, olha, eu preciso me preocupar, por exemplo, não com isso aqui, não com tudo isso aqui, mas de repente com isso aqui, né? É com isso aqui que eu preciso me preocupar, porque é isso aqui que vai cair. Então, não preciso me preocupar com esse lado externo aqui, por exemplo, aqui conforme eu ilustrei, ok? E uma terceira e última dica aí é um cronograma de estudos. Pessoal, criar um cronograma não é algo tão difícil, tem pessoas que têm até uma certa facilidade para isso, mas se você não tem facilidade para isso, peça ajuda para alguém, mas crie sim um cronograma de estudos, porque é a única forma de você ter uma vida organizada, certo? Com o conteúdo já separado, e aí você vai ter tudo nesse cronograma e o mais importante, você vai cumprir o cronograma. Exatamente, porque não adianta ter um cronograma e não cumprir. A mesma coisa que você ter uma agenda e não escrever nada nela, né? Então, é importante que você tenha um cronograma de estudos, porque isso vai fazer você produzir. Sem um cronograma, dificilmente você será produtivo ou produtiva, ok? Então, pessoal, essas são 3 dicas simples aí, tá? Realmente simples, mas que aplicadas com profundidade, realmente organizei minha vida, realmente separei o conteúdo para estudar e eu tenho efetivamente um cronograma de estudos, então pronto, não tem como dar errado, você vai conseguir ainda nesse pior cenário aqui que eu mencionei, né, nesse slide anterior, com pouco tempo, com dificuldade nas matérias, né, você vai conseguir sim, fazendo o TCC, porque eu consegui, graças a Deus, e você vai conseguir também. Essas são as dicas, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo também, que é muito importante. Obrigado e até a próxima!